crianças adivinham a morte, sabem perfeitamente. Eu contei outro dia uma história, fiz um trabalhinho, um artigo que vai ser publicado, contando a história exatamente de uma miúda, de uma menina com uma leucemia que foi enganada durante muito tempo, ninguém dizia o que era e tal, e depois foi preciso dizer, e quando se lhe disse, ela ficou muito melhor. A angústia de saber se ia ser curada ou não era pior do que a certeza de que ia morrer. A partir do momento em que ele teve a certeza de que ia morrer, ela passou a viver uma vida diferente, com muito mais sossego, com muito mais tranquilidade. Dão-nos exemplos extraordinários. E uma delas, um dia dizia-me, e era pequena, não era nenhuma rapariga assim, tinha menos de 12 anos ou à volta disso. Estávamos a falar, e ela disse, aquilo que me preocupa, aquilo que me, não usou a palavra preocupa, mas era o que ela queria dizer, aquilo que me chateia mais, se calhar ela disse de qualquer maneira, aquilo que me incomoda mais é o sofrimento que vão ter os meus pais, quando eu me for embora. Normalmente não uso a palavra morrer. Quando eu me for embora, o sofrimento deles é que eu queria, mas digo, faça tudo para que eles não sofram. Eu disse, filha, está descansada, eu vou tratar deles. Assim como estou aqui contigo, eu vou tratar deles. Vais ver. O serviço o Centro de Histocompatibilidade desafiou as crianças das escolas a fazerem exames. Primeiro eles iam lá tirar a medula para transplantação para os irmãos e tal, que iam saber o que aquilo era, de maneira que fez na disciplina de saúde, fez-se uma explicação do que era a leucemia, do que era como é que as pessoas morriam na leucemia, explicar tudo, a possibilidade de uma medula óssea de um irmão poder salvar a vida, e depois nas aulas de educação visual pediu-se que desenhassem aquilo para fazer painéis azulejos. E depois selecionámos 99. Foi a doutora Helena Alves, que é a diretora do centro. Esses painéis foram já expostos em muitos sítios, vão ser agora expostos no Conselho da Europa até. É uma coisa espantosa como é que crianças de 12, 13, 14, 15, 16 anos representaram a morte. Dá-nos um exemplo, percebem muito mais do que a gente imagina. Mas é uma linguagem que é uma linguagem plástica. Não escrevem, desenham, à moda deles, desenham, alguns até com grande qualidade, crianças de 15, 16 anos com grande qualidade, desenha uma rapariga no final da quimioterapia, portanto, o cabelo todo, palidez, todo, com as mãos, uma posição formidável, e era ela própria, tinha tido ela própria na leucemia, e os colegas sabiam e tal, ela também participou, estava em tratamento, não sei se tinha agora remissão, mas, portanto, a ideia de que é preciso esconder a morte das crianças é uma tolice. As crianças, quanto mais se habituarem a viver a morte, a própria dos outros, mais tranquilas ficam ao longo da vida e deixam de ter esse tabu da morte, que é uma coisa tola. Completamente tola. E quem exerce, portanto, quem tem funções médicas ou quem tem funções, por exemplo, de assistência espiritual, tem de ser capaz de ultrapassar ele próprio a ideia de que, em relação às crianças, não se fala da morte. Visto na Bélgica, na França, tinha lido, e no Reino Unido, sabia que existia uma possibilidade de acompanhar os doentes na sua fase terminal sem ser ou a obstinação terapêutica ou o abandono. O que havia eram as duas coisas. Ou era terapêutica em cima de terapêutica até o momento da morte, que era uma coisa completamente tola, ou então o abandono. Não há mais nada a fazer. O médico dizia lá, daria as minhas mãos. Já não é das minhas mãos. Encostava-me lá numa enfermeira ao canto e eu, quando fiz o curso de medicina, encontrei pessoas assim, encostadas à espera que morressem. Eles olhavam só para ver se tinha morrido, mas já não faziam nada para ele. Portanto, eu disse, não pode ser, isto não é medicina. A medicina tem de acompanhar a pessoa até ao momento da morte. O médico, pelo facto de não poder tratar a doença, não quer dizer que não tenha de cuidar daquela pessoa. Portanto, é preciso um cuidado de acompanhamento personalizado. Eu não usava a expressão paliativo, porque em português não tem mesmo. Eu chamo isso sempre cuidados de acompanhamento personalizado. Portanto, cada pessoa tem uma forma de morrer, de acordo com a doença que tem, e vai ter de precisar de ser acompanhada nesse processo de morrer para ela própria, e não com regras gerais. Não se aplicam as regras gerais. E, concretamente, na pediatria, é muito diferente de uma criança que vai morrer, de um adulto que vai morrer, de um velho que vai morrer. Portanto, todos eles precisam de cuidado paliativo, mas esse cuidado paliativo é diferente. Esse cuidado de acompanhamento personalizado é diferente num caso e no outro. O das crianças é de longe o mais difícil de fazer. Aí é que é absolutamente indispensável
que a pessoa tenha resolvido definitivamente não só o problema da sua morte pessoal, mas o problema da morte em geral, que pode aparecer aos olhos de quem não tiver meditado o suficiente, que a morte de uma criança é uma injustiça extraordinária, inaceitável. Não, há regras biológicas. Há situações em que o estar no mundo não permite a sobrevivência daquela pessoa. Portanto, aquela pessoa não tem condições para estar no mundo, então vai ter de morrer. Ou porque nasceu com alterações, ou porque as adquiriu depois. O cuidado paliativo pediátrico é dirigido à criança que vai morrer e aos pais da criança que vai morrer. E é preciso fazer muito cuidado, ter muito acompanhamento aos pais. O problema é que realmente não tem retorno. O dinheiro que se gasta não tem retorno. Se não se valorizar a boa morte, a forma boa como aquela pessoa morreu, se não se der a essa situação nenhum valor económico, na realidade foi uma despesa, foi dinheiro para deitar fora, como dizem os economistas. E é por isso que não vale a pena. Cuidado multidisciplinar, especializado, tem de ser muito competente, mas que de facto não é caro. Porque não vamos estar a usar tetraciclinas e nem anti não sei o que da última geração que custam milhares de contos. Nada. Não se faz nenhum tratamento para curar a doença. Não se apressa nem atrasa o momento da morte. Acompanha-se aquela pessoa como pessoa, com as suas características próprias até ao momento da morte. O cuidado de acompanhamento personalizado é uma outra leitura, uma outra descrição que eu faço de cuidado paliativo. E é personalizado porque se vai referir a pessoas que têm uma biografia, uma história anterior. E a Enéas conta isso no livro dela. Há pessoas que têm um problema especial, um filho que abandonaram, um filho natural que nunca reconheceram e que antes de morrer querem encontrar. Portanto, há situações que são inerentes àquela pessoa. Pode ter o mesmo cancro do pulmão que tem o outro na cama ao lado, mas aquela pessoa tem necessidade de um tipo de cuidado dirigido a ela, portanto, por isso eu chamo personalizado, e outra também tem, e é diferente. Um tem um problema, por exemplo, emocional ou afetivo, o outro tem um problema de dinheiro, de testamentos, de heranças, de coisas que quer fazer e que não tem ninguém que trata. Portanto, tem que ser personalizado, dirigido especificamente a cada pessoa, e diferente de pessoa para pessoa, naturalmente. Cuidado pediátrico não é o mesmo, porque a criança normalmente não tem uma história, uma biografia. Deve ser, quando eu falo que deve ser orientado também para os pais sim, aí também há personalização nos pais, mas não em relação à criança. Não vale a pena estar a falar que o cuidado paliativo é pediátrico, que o cuidado pediátrico é personalizado. Não é. Naturalmente, pronto, reconhece a situação clínica, é um tumor do cérebro, é um tumor mesenquimatoso, as crianças têm, normalmente são tumores daquilo que leva à morte, e as leucemias, e depois a personalização é dirigida sobretudo ao casal. É um casal culto, é um casal inculto, é um casal agressivo, não se dão bem o marido e a mulher e tal, discutem por causa do filho, e isto é que tem de ser objeto de cuidado personalizado daquele casal, até que eles consiga que eles aceitem não só a morte do filho, como que mantenham a relação entre eles sem que a morte do filho sirva para destruir a relação emocional e afetiva que têm um com o outro, ou marital, no caso de serem casados. É isso. Portanto, aí é que tem de haver personalização. Em relação à criança, é afeto, amor, mais nada. E esse é igual para todos, seja qual for a natureza da doença. Vão crescer? Não, nós temos de exigir. Fizemos há pouco tempo um abaixo-assinado com muitos milhares de assinaturas à Assembleia da República para que na Constituição da República Portuguesa, que dá e estabelece o direito aos cuidados de saúde, diz: os cidadãos têm direito à prevenção da saúde e ao tratamento. E nós queremos que acrescentassem, digamos, aos cuidados terapêuticos e paliativos. Ficar na Constituição. A partir daí já não podiam, os governos já não podiam dizer que não estava lá, que era uma coisa só, não havia uns que queriam cuidados paliativos, não é um direito constitucional. Já devia estar na nossa Constituição. Direito a cuidados preventivos, curativos e paliativos. Se for preciso, faça outro. Agora, com a internet é muito fácil. Faça outro abaixo-assinado para pedir que o cuidado paliativo seja inscrito como um direito dos cidadãos, seja inscrito na Constituição da República Portuguesa. Muito obrigado, Sr. Professor. Foi um privilégio tê-lo connosco. Não, eu é que agradeço ter-se lembrado de mim.